Gente, eu falo, chame de Deus, chame de universo, chame do que você acreditar, mas a sincronicidade da vida, ela é incrível e é mágico, gente. Essa semana eu tava na terapia, eu acabei de mudar de terapeuta, eu estou há 4 sessões com uma nova terapeuta, porque eu queria experimentar a terapia cognitivo-comportamental. Justamente porque a terapia cognitivo-comportamental é baseada em evidência científica e eu tenho tendência a gostar de coisas baseadas em evidência científica. Eu me sinto mais confortável sabendo que algo foi cientificamente comprovado antes de aplicar. Claro que tem coisas que eu ainda caio no placebão e tá tudo certo, mas a terapia eu queria testar, né? Enfim, eu tô planejando com meu esposo fazer uma lua de mel. A gente casou no ano passado, em julho, e a gente não conseguiu fazer uma lua de mel, mas a gente arrecadou uma graninha, né, do casamento, que dá pelo menos pra gente pagar uma passagem pra algum lugar que a gente queira ir. Só que o que aconteceu? Do ano passado pra cá, eu me dei uma certa descontrolada financeiramente. E eu não sei se você que tá me assistindo aí, se você já teve algum episódio assim, sabe? De acabar descontando as frustrações e as dificuldades na vida, às vezes, em compras. Eu não sou uma compradora compulsiva, eu sou uma pessoa muito tranquila com compras, eu não tenho gostos muito caros, eu sou uma pessoa simples, mas no ano passado eu fiz muitas comprinhas, então, por exemplo, nossa, eu queria os meus produtos de skincare que eu queria, sei lá, queria um La Roche, eu ia lá e comprava o La Roche, entendeu? Normalmente eu faço o quê? Compro o quê? Um Princípio, entendeu? Compro um Melano CC, não é? Uma vitamina C, Melano CC, que inclusive é muito boa, gente. E eu sou um pouco mais econômica, mas no ano passado eu acabei fazendo muitos gastos juntos, porque também acabou muitas as coisas que eu tomo, suplemento que eu tomo, skincare que eu uso, acabou acabando, e aí eu precisei comprar, e foram muitos gastos. E aí surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso, que é uma imersão de pilates de solo, numa cidade de praia que tem aqui perto, e são 4 dias que você fica hospedado, eu achei o máximo e tudo mais, não pensei, dividi lá no boleto e fui feliz. Falei, não, vai dar tudo certo. Por quê? No ano passado, eu fui no Classical Rio, que é um congresso de pilates clássico no Rio de Janeiro. E eu também não pensei. Eu só comprei, porque eu penso demais e eu acabo não comprando nada. Então, normalmente, quando eu penso muito, eu não tomo ação nenhuma. E falei assim, vou fazer o mesmo. Só que eu não tinha calculado que esse ano eu queria fazer a lua de mel. Ou seja, eu não guardei dinheiro, certo? Esse dinheiro que eu investi nesse curso, teoricamente seria o dinheiro que eu poderia investir na lua de mel. E aí eu me peguei no ponto que a realidade é que talvez eu não tenha dinheiro para fazer a viagem. E foi muito chato descobrir isso. Só que a questão é que eu falei pra vocês que eu acho que eu não tenho dinheiro pra fazer a viagem. Por quê? Agora eu quero contar pra vocês. Isso aqui definitivamente não é uma aula de finanças, mas é a maneira que eu lido com o meu dinheiro e que eu quero muito mudar e que eu pretendo mudar, inclusive, e se eu conseguir realmente mudar, se eu conseguir não, gente. Para com isso de se, não. Eu vou mudar e vou compartilhar com vocês, ok? Vou mudar porque isso é necessário para minha vida, para o meu casamento, para tudo. Para viajar, inclusive, né? Gente, o negócio é o seguinte. Tem pessoas que fazem planilha financeira, tem pessoas que têm planilha no celular, cada um tem o seu método. O meu método financeiro é o seguinte. Eu estipulo um valor X, por exemplo, R$800. Se eu termino o mês abaixo de R$800, eu tô mal. E se eu termino acima de R$800, eu tô bem. É tipo isso. Não é esse valor, tá? É um valor hipotético que eu tô falando. Mas é basicamente isso. Não é uma maneira muito saudável, como vocês podem ver. Não é uma maneira compreensível. Só que o que acontece? Antes de eu casar, né, não sei se eu já comentei isso em algum vídeo, mas eu venho de uma família, de uma realidade financeira pobre.
Então, meus pais não tinham tantas condições, eu cresci numa casa muito, muito humilde. Pra vocês terem ideia, eu nunca tive um quarto sozinho. Eu sempre dormi com a minha mãe, porque a gente tinha uma casa de 3 cômodos. A gente morava numa casa alugada de 3 cômodos. E então acho que eu cresci muito com isso, eu cresci muito em torno dessa simplicidade, dessas coisas. Que quando eu arrumei meu primeiro emprego, eu resolvi, vendo muito vídeo da Natália Arcuri aqui no YouTube, que eu ia começar a guardar meu dinheirinho. E foi o que eu fiz. Comecei a guardar uma graninha e tudo mais, e consegui fazer uma reserva de emergência. Eu fiquei surpresa, eu estava lidando bem, fazia minhas planilhas, escrevia tudo no caderninho e tudo mais, e seguia a vida. Enquanto eu trabalhava para outras pessoas, sabia mais ou menos o rendimento que eu ia ter no mês, fazia essa planilhinha. Quando eu virei empreendedora, que eu comecei a trabalhar para mim, aí foi que as coisas desandaram. Primeira coisa, eu nunca separei CPF de CNPJ. Eu não tenho CNPJ, na verdade, mas vocês entendem. Eu nunca separei as contas do estúdio da minha conta pessoal. Isso é o primeiro erro. Se você está empreendendo, eu espero que você não faça isso, porque é a primeira coisa que, se eu pudesse voltar atrás, eu já teria separado. E eu acho que eu não entendia muito bem a dinâmica de ser chefe de mim. Então, eu, né, nos primeiros anos, na verdade, eu vivia para pagar as contas do estúdio, porque eu comprei os aparelhos e eu precisava pagar os aparelhos. Então, toda a minha grana eu juntava para pagar o aparelho, que eu queria pagar esse aparelho o mais rápido possível. Aí teve as reforminhas no estúdio, tal. E ok. E aí eu acho que eu fui me perdendo, e eu sim conseguia guardar um dinheirinho ali no fim do mês e tudo mais, só que não, passou a não ser uma coisa tipo que eu fazia fielmente, religiosamente. Então, quando eu trabalhava para outras pessoas, religiosamente, todo mês eu separava X% e guardava. E aí o que acontece, gente? O que acontece é que o custo de vida sobe, tudo sobe, e de repente o que você ganha já não paga mais a vida que você está levando, então naturalmente você tem que talvez descer um nível. Eu não posso reclamar, tá, gente? Porque eu, né, tenho as coisinhas que eu quero, não posso reclamar realmente financeiramente da minha vida. Eu nunca deixei de pagar minhas contas, nunca me faltou dinheiro para pagar as contas. Sempre tudo que eu precisei, assim, sempre surgiu. Tanto que às vezes quando eu achava que, nossa, as coisas estão muito devagar no estúdio, teve saída de aluno e coisa assim, cara, Deus ia lá, o universo ia lá e me mandava cliente da terapia manual. Então, eu não tenho o que reclamar. A questão foi que eu resolvi fazer uma transição de carreira no final do ano passado. E aí eu vendi todos os meus aparelhos antigos e comprei aparelhos novos. E sim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje eu estou trabalhando com uma metodologia que realmente é uma metodologia que eu amo, que eu sinto que eu estou dentro do meu propósito, então não tenho que reclamar disso. Porém, o que aconteceu? Estou com uma conta imensa, né, para pagar dos novos aparelhos e tá tudo certo. A questão é que dentro da minha cabeça de sonhos, eu ia conseguir pagar os aparelhos, fazer o curso que eu queria, fazer uma lua de mel e fazer tudo que eu queria. Trocar de celular, porque eu tô precisando, meu celular não tá legal, mas na minha cabecinha isso ia acontecer. Porém, como eu parei há muito tempo de averiguar minhas finanças e só me balizar por sobrou isso, tá bom, faltou isso, tá ruim, que tipo, eu passei a não saber mais o quanto ia me sobrar no mês, o quanto eu tava gastando no mês. Cara, eu me baguncei inteira. No vídeo passado, eu falei que eu me baguncei tanto a minha casa, a ponto de eu não conseguir achar as minhas gavetas dentro da calcinha. Olha isso! Olha a cabeça da pessoa! Achar as minhas calcinhas dentro da gaveta. Que elas ficaram perdidas no meio de tantas roupas que eu recolhi. O financeiro é a mesma forma. Por isso que eu falo, gente, eu profissionalmente, eu me sinto a pessoa mais organizada possível. Nossa, eu tenho clientes que me adoram, graças a Deus, sabe? Em torno de mim, os meus amigos, todo mundo assim. Mas, gente, eu sou uma baguncinha também. Eu também sou uma baguncinha. E o financeiro é o que pega, por isso que eu até fiz esse vídeo, porque eu tenho certeza que deve ter mais pessoas bagunçadas financeiramente.
como eu, enfim. E aí foi isso. E aí o que aconteceu foi que a minha terapeuta falou assim, cara, o seu objetivo é abrir suas finanças para você mesmo. E, gente, eu tenho um bloqueio tão grande que eu não consigo, eu sinto que eu não consigo, porque na verdade sou uma criança limitante, mas é como se eu tivesse um bloqueio para olhar minha conta no banco. Eu tenho um bloqueio, talvez para fugir da realidade, por entender que, tipo assim, se eu olhar, eu vou realmente perceber que não, esses sonhos que estão na minha cabeça realmente não são atingíveis no momento. Talvez eu não queira, assim, olha, eu acabei de fazer uma autoterapia aqui, gente. Eu acho que é exatamente isso. É uma fuga da realidade para não aceitar que esses sonhos financeiros que estão na minha cabeça de viagem, de trocar celular, essas coisas, tipo, eles não vão acontecer agora. Acho que eu não quero passar por essa sensação, mas a real é que dentro de mim eu já tô sabendo que é isso. E também, gente, a vida não vai acabar. O mundo não vai acabar amanhã. A minha vida pode acabar amanhã, sim, mas eu não quero pensar dessa forma. Então, a vida não vai acabar amanhã. Então, se eu não viajar esse ano, viajo no ano que vem, viajo no próximo. Mas o objetivo agora é construir uma Natasha melhor. E para eu construir uma Natasha melhor, eu preciso abrir minha finança para eu mesma. Então, esse vai ser um dos objetivos aqui do bingo, que eu coloquei. Ai, gente! Que isso? Eu mostrei aqui logo no começo o bingo, não falei o que é esse bingo aqui. Gente, olha, vocês vão entender aqui o seguinte, quem quiser aqui, quem está comigo, quem está acompanhando o vídeo, e quem quiser estar aqui acompanhando os meus vídeos, saiba que, gente, foco é uma coisa que vai ser difícil, assim, de encontrar. Sim, daqui a um tempo eu vou fazer vídeos com tópico, mas eu tô amando fazer vídeos assim, sem tópico nenhum, sem roteiro nenhum, só falando o que eu sinto e é isso aí, porque eu sei que a autenticidade e a realidade, e principalmente o sentimento que eu coloco aqui para falar, vai se conectar com alguém que com certeza pensa ou fala igual eu. Porque, gente, como o universo é sincrônico, então eu tenho certeza que a sincronicidade vai me levar até você que está assistindo isso aí e a qualquer pessoa que precisa também. Enfim, ó, vou falar no bingo, vou deixar aqui capitulado para quem que já quiser já ir direto no bingo. Seguinte, sincronicidade por quê? Minha terapeuta... Lembrei por que eu fugi do assunto. A minha terapeuta... me pediu para fazer isso como meta, né? Organizar minhas finanças, organizar meu guarda-roupa, né? E colocar as metas que eu tenho para 3 meses, quais são as atitudes que eu vou precisar ter para conquistar essas metas. Então, nessa mesma semana, terça-feira de manhã eu fui na terapia. Terça-feira à tarde me veio uma aluna com esse bingo aqui, falando que a neta dela fez uma atividade escolar que ela precisava fazer as metas anuais dela. Então, basicamente, ela faz assim, ó. Cada quadradinho desse é uma meta. A neta dela fez metas anuais. Então, ela colocava todas as metas que ela queria cumprir no ano. E aí, conforme ela fosse cumprindo, ela ia riscando. E a intenção é fazer um bingo. Vocês entenderam? E a minha aluna pegou essa mesma estrutura para fazer as metas mensais dela. Então, ela colocou aqui o mês, né, de março e fez todas as metas dela. E, gente, eu sou muito visual. E a minha terapeuta tinha falado sobre a questão de metas, e eu tava pensando, putz, cara, eu vou colocar isso no caderno, eu vou fazer isso como? E eu tava meio sem ideia de como que eu ia fazer isso. Eu queria de uma maneira visual, mas eu não tinha ainda pensado exatamente como fazer. E aí, gente, na terça-feira à tarde me vem essa aluna com bingo. Fala, é ou não é sincronicidade, gente? Pelo amor de Deus! E aí, a minha proposta, como eu falei, gente, sabe por que eu tô confusa também? Eu vou abrir aqui com vocês. Eu já tentei gravar esse vídeo umas 4 vezes e eu já apaguei várias e várias vezes. Teve vídeos que eu levei até os 8 minutos, 10 minutos e apaguei. Então eu não sei o que eu já falei nesse vídeo aqui que eu tô falando. Essa é a questão, tá, gente? Mas eu quero seguir porque esse daqui é o que eu tô sentindo que tá fluindo, apesar das minhas divagações, tá fluindo.
Então, a minha proposta é fazer. Eu creio que eu vou fazer as minhas metas trimestrais aqui e vou fazer também um quadradinho de metas anuais. E vou pregar na parede, vou fazer bonitinho para depois eu fazer esse bingo e conseguir ver, visualizar, né? Eu riscando ali. Porque isso tem comprovação científica, inclusive, né? A neurociência já fala que quanto mais visual mais você reforça no cérebro as suas metas e mais você reforça no cérebro a vontade mesmo de ter atitudes para conquistar aquelas metas. E nada mais gerador de dopamina real, não essa dopamina barata que a gente fica aí nas redes sociais. Não há melhor dopamina do que aquela quando você marca um xizinho em uma tarefa que muitas vezes, uma meta, que você muitas vezes achou que seria muito difícil de conseguir, você conseguiu. Então essa é a melhor dopamina que existe. Vou fazer esse bingo, eu pretendo fazer ele no final de semana, mas a minha aluna falou que ela levou basicamente acho que 7 dias para fazer, para ela poder pensar em todas as coisas, que são 25 quadradinhos, então tem meta pra caramba. Eu quero fazer isso com bastante calma, não quero fazer com pressa. Eu acho que tudo que a gente pensa em metas, coisas, são momentos de introspecção que a gente tem para pensar na gente, pensar no que a gente realmente quer para a vida, pensar nos nossos sentimentos. Então não pode ser uma coisa feita com pressa. Mas dada essa sincronicidade, esse presentão que o universo me deu, eu quero fazer isso aqui, e assim que eu fizer, eu mostro aqui para vocês, e depois eu vou contando também como é que tem sido a evolução. Já deixo aqui de spoiler que o meu objetivo é sim organizar minha finança, e isso é uma das coisas principais. E eu quero compartilhar isso aqui também aqui nos meus vídeos, porque eu tenho certeza que tem muita gente bagunçada financeiramente, que não sabe por onde começar, que talvez ache que não vai dar certo. Então eu vou arrumar uma maneira simples, porque para mim tem que ser coisa simples, de conseguir organizar minhas finanças. E se for funcionando, ou se não for funcionando também, eu vou mostrar tudo aqui, verdade nua e crua, que é isso. Eu quero mais realidade. Chega de superficialidade, chega de coisa rasa, gente. É mostrar a vida, é mostrar o que acontece no dia a dia. Se as coisas não dão certo, elas também têm que ser mostradas, porque a gente não tem que mostrar só o que dá certo. Isso não faz sentido. O mundo que a gente vive, as coisas dão certo e as coisas dão errado. Eu não posso mostrar só o que dá certo, porque isso não é a realidade da vida. Então, gente, basicamente é isso. Espero que eu tenha conseguido falar alguma coisa aqui, que algo tenha feito sentido para você, que pelo menos você tenha se sentido representado, ou como no último vídeo eu recebi um comentário falando que eu não lembro o nome, eu lembro que tinha alguma coisa a ver com Cancún, mas falou que tinha se sentido representado. Não era representada a palavra, gente. Como é que é o nome daquela palavra? Que tinha se identificado com os meus pensamentos. Então, se qualquer pessoa se identificou com qualquer coisa que eu falei aqui, eu já estou imensamente feliz. E esse bingo aqui é simples, gente. Acho que vocês conseguem fazer também. E aí eu vou mostrar para vocês em breve, tá? Um super beijo.